O chamado invisível da prosperidade, Napoleon Hill, revelou o sinal que quase ninguém percebe. Quase ninguém fala sobre isso. Mas existe um momento específico na vida em que a prosperidade começa a chamar alguém. E esse chamado não vem em forma de dinheiro, oportunidade clara ou porta aberta. Ele vem de um jeito estranho, silencioso, até desconfortável. É quando a pessoa sente que algo não encaixa mais, mesmo sem saber explicar o quê. Muita gente confunde esse estado com azar, fase ruim ou castigo. Na verdade, é o oposto. É o início de um deslocamento interno. Uma pressão invisível que começa a empurrar a mente para fora do lugar antigo, onde ela ficou confortável por tempo demais. Esse chamado não faz barulho. Ele não aparece como um convite bonito. Ele surge como inquietação. Como aquela sensação persistente de que trabalhar mais do mesmo jeito já não resolve, de que repetir as mesmas decisões não gera mais o mesmo efeito, de que existe algo maior tentando emergir, mas ainda sem forma. É comum, nesse estágio, a pessoa sentir cansaço sem excesso físico, desmotivação sem depressão, um vazio estranho mesmo com a vida aparentemente organizada. Por fora, tudo segue igual. Por dentro, algo já começou a se mover. Esse é o ponto exato onde a maioria volta atrás. A mente humana gosta de previsibilidade. Ela prefere uma dor conhecida a uma transformação incerta. Por isso, quando esse chamado surge, a reação automática é tentar silenciá-lo, distrair-se mais, trabalhar sem propósito, consumir conteúdo vazio, preencher o tempo para não ouvir o desconforto interno. Mas esse chamado não some, ele apenas fica mais forte. A prosperidade verdadeira não começa no dinheiro, ela começa quando a mente não aceita mais viver no mesmo nível de consciência. Antes de qualquer mudança financeira visível, ocorre uma quebra silenciosa de identidade. A pessoa começa a perceber que não é mais quem costumava ser, mas ainda não sabe quem está se tornando. É nesse intervalo que surgem os maiores conflitos internos. A pessoa passa a questionar decisões antigas. Escolhas que antes pareciam certas, agora geram incômodo. Há uma sensação clara de que algo está sendo desperdiçado. Tempo, talento, energia. E o mais curioso, esse sentimento não nasce da falta, mas da percepção de potencial não utilizado. Poucos entendem isso. A maioria das pessoas só busca prosperidade quando a dor externa aperta, quando a conta não fecha, quando a vida trava. Mas existe um grupo menor que começa a sentir o chamado antes do colapso, antes da escassez explícita, antes do desespero. Esse grupo sente primeiro no campo mental. É como se a mente começasse a rejeitar pensamentos pequenos. Certas conversas passam a incomodar. Certos ambientes cansam mais rápido. Certas pessoas deixam de fazer sentido, não por arrogância, mas por incompatibilidade vibracional. Nesse estágio, nada externo mudou ainda. Mas internamente a antiga estrutura mental já começou a rachar. E é aí que surge o medo. Porque toda ruptura interna ameaça a identidade construída ao longo dos anos. A mente pergunta: e se eu estiver errado? E se eu largar o conhecido e não encontrar nada melhor? E se esse desconforto for só ingratidão? Essas perguntas não são sinal de fraqueza, são sinal de transição. O chamado invisível da prosperidade não pede pressa. Ele pede alinhamento. Ele não exige ação imediata, mas exige consciência. Ele começa mostrando o que não serve mais, antes de revelar o que virá no lugar. Por isso, nessa fase, muitas pessoas relatam perdas pequenas, atrasos estranhos, portas que se fecham sem motivo claro. Não como punição, mas como ajuste de rota. O antigo caminho começa a perder sustentação porque não comporta mais a próxima versão da pessoa. É desconfortável, é confuso e é necessário.
A prosperidade que se sustenta não nasce da sorte, ela nasce da reorganização interna. E essa reorganização sempre começa com um chamado silencioso que diz: você não pode continuar do mesmo jeito. Quem ignora esse chamado costuma voltar para a rotina antiga. Consegue algum alívio temporário, mas com o tempo sente um peso ainda maior. Porque a consciência, uma vez expandida, não volta ao tamanho original. Quem escuta o chamado, mesmo sem entender tudo, começa a mudar por dentro antes de mudar por fora. Ajusta pensamentos, questiona crenças antigas, observa seus padrões, percebe que não é o mundo que limita, mas o modelo mental que foi aceito sem questionamento. E é exatamente aqui que o jogo começa a virar. Antes do dinheiro aparecer, a mente começa a se preparar para sustentá-lo. Antes da oportunidade surgir, a percepção se ajusta para reconhecê-la. Antes da prosperidade fluir, o indivíduo precisa deixar morrer a versão que só sabia sobreviver. Esse é o chamado invisível. Ele não grita, mas quando ouvido, muda tudo. Quando tudo fica lento, mas a mente acelera. Depois que o chamado invisível é percebido, algo curioso começa a acontecer. A vida externa parece desacelerar. Projetos demoram mais. Resultados ficam inconsistentes. O dinheiro não flui como antes. Aquilo que antes funcionava no automático passa a exigir esforço excessivo. É como se o mundo tivesse colocado um leve freio invisível. Muita gente entra em pânico nesse ponto. A mente treinada apenas para resultados imediatos interpreta essa fase como retrocesso, mas, no nível mais profundo, o que está acontecendo é uma reorganização silenciosa. A mente está sendo retirada do modo repetição e forçada a entrar em modo observação. Quando tudo fica rápido demais por fora, ninguém pensa, só reage, só repete, só corre. Mas quando tudo desacelera, a mente é obrigada a olhar para dentro. E é exatamente isso que precede qualquer salto real de prosperidade. Nesse estágio, a pessoa começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos, hábitos financeiros automáticos, decisões tomadas por medo, escolhas feitas apenas para agradar ou evitar conflito. A mente começa a enxergar o quanto operava no modo sobrevivência, mesmo quando achava que estava crescendo. Essa percepção dói um pouco, porque não é confortável admitir que muito do esforço passado foi gasto tentando manter uma identidade que já não servia. Uma identidade construída para ser aceita, não para prosperar. Uma identidade moldada pela urgência, não pela visão. É comum surgir irritação nessa fase. Pequenas coisas incomodam mais, a paciência diminui, o barulho do mundo parece excessivo. Não porque a pessoa ficou fraca, mas porque a mente está se tornando mais sensível à incoerência. Tudo que não combina com o novo nível interno começa a pesar. Esse é o ponto onde muitos tentam voltar a ser como antes. Forçam produtividade, se enchem de tarefas, tentam acelerar resultados artificialmente. Mas quanto mais tentam empurrar o antigo ritmo, mais desgaste sentem. Porque não é uma fase de aceleração, é uma fase de recalibração. A prosperidade duradoura exige coerência interna. E coerência só nasce quando a mente para de correr no automático. Quando a pessoa começa a agir com intenção, não por impulso. Quando aprende a distinguir movimento de progresso. Nesse período, a mente começa a fazer perguntas mais profundas. Por que eu quero isso? Esse objetivo é meu ou foi herdado? Estou construindo algo ou apenas mantendo uma rotina? Essas perguntas não surgem por acaso. Elas são o sinal de que a mente está saindo da superfície e começando a operar em camadas mais profundas de decisão. É por isso que, paradoxalmente, a mente acelera enquanto a vida externa desacelera. A pessoa passa a ter ideias diferentes, conexões novas, insights repentinos.
mas ainda não vê como aplicar tudo isso. Parece que o pensamento está alguns passos à frente da realidade atual. Isso gera frustração, mas também preparação. A mente está sendo treinada para enxergar além do imediato. E aqui existe um detalhe importante. Prosperidade não responde à pressa, ela responde à clareza. Quanto mais clara a identidade, mais rápido os recursos se alinham depois. Mas essa clareza exige tempo de maturação interna. Por isso, nessa fase, a vida testa a paciência. Não para punir, mas para verificar se a pessoa vai desistir antes de se tornar compatível com o próximo nível. Muitos desistem aqui, não por falta de capacidade, mas por não suportarem o silêncio do processo. Querem sinais externos imediatos, querem validação, querem confirmação visível, mas a confirmação real vem primeiro de dentro. Quando a mente muda de posição, a realidade demora um pouco para acompanhar. E esse atraso é proposital. Ele impede que a pessoa avance sem estrutura emocional suficiente para sustentar o que está por vir. Porque prosperidade sem maturidade interna vira perda, culpa ou autossabotagem. É por isso que o caminho parece mais lento justamente antes da virada. A mente está sendo ajustada para pensar em escala maior, para tomar decisões menos emocionais e mais estratégicas, para entender que não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de sustentar uma nova forma de viver. Quando essa compreensão começa a se firmar, algo muda sutilmente. A ansiedade diminui, a necessidade de provar algo aos outros enfraquece. A pessoa começa a confiar mais no próprio julgamento interno. Ela ainda não chegou, mas já não é mais a mesma. Depois da fase de lentidão e ajuste interno, algo começa a mudar de forma quase imperceptível. Não é uma explosão imediata de resultados, não é um golpe de sorte repentino, é mais sutil do que isso. A realidade começa a responder em silêncio. A pessoa ainda acorda no mesmo lugar, ainda enfrenta desafios, ainda lida com limitações práticas, mas a forma como esses elementos são percebidos muda completamente. O mundo externo não se transformou de uma hora para outra. Quem se transformou foi a mente que o observa, e isso muda tudo. A prosperidade não entra pela porta da ansiedade, ela entra pela porta da compatibilidade. Quando a mente se organiza internamente, o ambiente começa a se reorganizar ao redor dela. Não por mágica, mas por coerência. Nesse estágio, começam a surgir pequenos sinais. Conversas aparentemente aleatórias que trazem ideias novas. Pessoas que reaparecem com propostas inesperadas. Informações que chegam no momento certo. Nada grandioso ainda, mas extremamente específico. É como se a vida começasse a testar. Você está atento? Você percebe o que está sendo colocado diante de você? Esses sinais não chamam a atenção de quem ainda está no modo automático. Eles passam despercebidos por quem vive distraído, mas quem atravessou o chamado invisível reconhece esses movimentos quase intuitivamente. A mente agora está treinada para observar padrões, não apenas eventos isolados. E aqui ocorre algo fundamental. A pessoa para de forçar caminhos. Ela começa a escolher melhor onde coloca energia. Começa a dizer mais não para o que drena e mais sim para o que expande. Não por ego, mas por clareza. A antiga necessidade de provar valor desaparece aos poucos. No lugar, surge uma confiança silenciosa. Não aquela confiança barulhenta que precisa ser exibida, mas uma convicção interna que sustenta decisões difíceis sem culpa. Isso assusta algumas pessoas ao redor, porque quem muda por dentro altera a dinâmica externa. Relações baseadas em dependência, medo ou repetição começam a se enfraquecer. E isso não acontece por conflito direto, mas por incompatibilidade natural. A prosperidade verdadeira exige espaço, espaço mental, espaço emocional, espaço energético.
Quando a mente aprende a respeitar seus próprios limites, a vida começa a respeitá-los também. O caos diminui. As urgências falsas perdem força. A pessoa deixa de correr atrás de tudo e passa a atrair o que faz sentido. E esse é um ponto crucial. Atrair não significa esperar passivamente, significa agir com alinhamento. Fazer menos, mas com mais intenção. Escolher melhor, em vez de aceitar tudo. A realidade começa a responder porque agora existe coerência entre pensamento, decisão e ação. Antes, a mente dizia querer prosperar, mas agia como alguém tentando apenas sobreviver. Agora, mesmo sem resultados imediatos, a postura interna já é outra. A pessoa começa a pensar em médio e longo prazo. Começa a aceitar processos. Começa a entender que crescimento real não é instantâneo, mas consistente. E o dinheiro percebe isso, porque o dinheiro não responde ao desespero. Ele responde à estrutura. Ele flui para onde existe clareza, responsabilidade e capacidade de sustentação. Por isso, muitas pessoas até ganham dinheiro rápido, mas não conseguem mantê-lo. Não estavam internamente prontas. Aqui, a mente já está. Então, quase sem aviso, algo se encaixa. Um movimento certo no momento certo. Uma oportunidade que parece simples, mas muda o jogo. Um ajuste pequeno que gera um efeito grande. Não como milagre, mas como consequência acumulada de escolhas internas bem feitas. Se esse conteúdo está falando com você de um jeito diferente, se você sente que não é só informação, mas um reconhecimento interno, é porque esse chamado não é coletivo, é individual. Na área de membros, esse tipo de reflexão continua em um nível mais profundo. Sem pressa, sem ruído, sem distração. É um espaço para quem já percebeu que prosperidade começa dentro, antes de aparecer fora. Não é sobre quantidade de conteúdo, é sobre maturidade de consciência. Se em algum momento você sentir que quer caminhar mais perto dessa frequência, a área de membros está aberta para você. A pessoa olha para trás e percebe. O chamado estava certo. A lentidão tinha propósito. O desconforto era preparação. Nada foi perdido. Tudo foi reposicionado. A prosperidade que começa assim não vem para impressionar os outros. Ela vem para sustentar uma nova forma de viver, mais consciente, mais estratégica, mais alinhada com quem a pessoa realmente se tornou. E quem chega até aqui entende algo que poucos entendem. A vida não muda quando você pede, ela muda quando você se torna compatível. As 40 verdades silenciosas que sustentam a prosperidade. Prosperidade não começa quando o dinheiro chega, mas quando a mente para de pedir permissão para crescer. Quem precisa da aprovação de todos nunca sustenta uma vida abundante. A mente que amadurece aprende a perder pequenas coisas sem perder a direção. Nem toda porta fechada é rejeição. Muitas são proteção. O silêncio interno vale mais que 1000 conselhos externos. A pressa cria atalhos que cobram juros emocionais depois. Prosperidade não gosta de ambientes caóticos por dentro. Quem vive reagindo ao mundo não governa a própria realidade. Clareza vale mais que motivação. A mente alinhada não discute com o processo, coopera com ele. O dinheiro respeita quem sabe dizer não. Quanto mais a mente se organiza, menos a vida precisa gritar. Prosperidade não é acumular, é sustentar. Quem carrega a culpa não sustenta crescimento. A ansiedade é um pedido de controle disfarçado. O mundo responde melhor a quem age por convicção, não por medo. Repetir padrões antigos em um novo nível gera autossabotagem. Prosperidade exige espaço mental para existir. A comparação enfraquece o campo interno. Quem se observa com honestidade evolui mais rápido. A mente precisa aprender a confiar antes de receber. Nem tudo que é fácil no início é sustentável no fim.
Prosperidade começa quando a pessoa se torna previsível para si mesma. O excesso de ruído bloqueia a intuição. Decisões alinhadas não precisam ser justificadas. Quem tenta agradar a todos dilui o próprio valor. A coerência interna cria autoridade silenciosa. Prosperidade não compete, ela se posiciona. Quem entende o tempo não força resultados. A maturidade financeira nasce da maturidade emocional. A mente que aprende a esperar escolhe melhor. Prosperidade não se prova, se constrói. O foco protege a energia. Quem muda por dentro, muda o que atrai. O medo diminui quando a identidade se fortalece. Prosperidade não exige perfeição, exige alinhamento. O excesso de justificativas enfraquece decisões. A mente firme não se perde em distrações. O crescimento real é silencioso no início. Quem sustenta a própria visão não depende de sorte. Essa parte extra existe para uma única função: impedir que você volte para o antigo padrão depois que o campo começa a responder. Prosperidade não se perde por azar. Se perde por incoerência interna. E quem entende isso, sustenta o que constrói. Se esse conteúdo está falando com você de um jeito diferente, se você sente que não é só informação, mas um reconhecimento interno, é porque esse chamado não é coletivo, é individual. Na área de membros, esse tipo de reflexão continua em um nível mais profundo. Sem pressa, sem ruído, sem distração. É um espaço para quem já percebeu que prosperidade começa dentro, antes de aparecer fora. Não é sobre quantidade de conteúdo, é sobre maturidade de consciência. Se em algum momento você sentir que quer caminhar mais perto dessa frequência, a área de membros está aberta para você.